Boa noite a todos. Estamos aqui estudando o livro A Importância de Ter um Espírito Correto. E paramos aqui Entramos aqui nesse outro título ou subtítulo, que é um espírito correto em um dia em que o testemunho cristão está em ruínas. 2 Timóteo 4:22. E hoje vamos dar continuidade aqui nesse primeiro subtópico aqui, que é o desânimo. Podemos entender muito bem como Timóteo deve ter ficado desanimado quando pensamos em todas as coisas que Paulo disse que estavam acontecendo no testemunho cristão e as que iriam acontecer. Viria o tempo em que aqueles que professam o nome de Cristo iriam desviar seus ouvidos da verdade. 2 Timóteo 4:4. Tais são os dias em que vivemos. Você pode ser tentado a levantar os braços e dizer: não tem jeito, não há esperança. Quando tento falar da verdade a alguém, ele não quer saber. Provavelmente todos aqui tivemos essa experiência. Assim, você pode ver como deve haver uma tendência a ficar desanimado nestes dias. Quando vemos tais condições desanimadoras, temos a tentação de buscar o isolamento, ao invés de tentar andar com o povo de Deus. Você já teve um pensamento como esse? Com todas as situações difíceis e frustrantes ao nosso redor, podemos querer fazer isso, mas o isolamento não é a resposta. Paulo nunca apresenta essa opção a Timóteo. Não, mas ter um espírito correto é a resposta. Se estamos deixando as coisas nos levar até o ponto onde queremos desistir, algo ficou fora de foco. Um desânimo deste tipo vem geralmente de se ocupar com a falha. Estejamos atentos quanto a isto. Aqueles que estão habitualmente ocupados com a falha se tornarão falhos. Devemos estar ocupados com o Senhor Jesus Cristo e o que diz respeito aos seus interesses na terra. Este é o nosso foco adequado. Não há ruína e as falhas entre o povo de Deus. Não há ruína e as falhas entre o povo de Deus. Há alguns que têm mais dificuldade com isso do que outros. Parece que eles sempre querem falar sobre os problemas que existem. Digo-lhes que não é uma ocupação saudável. Acredito, irmãos, que esses dois parágrafos aí já é o suficiente para meditar, né, refletir alguma coisa, né? O que os irmãos pensam aí? Algum comentário? Ou perguntas também, né? Podem ficar à vontade. Eu acredito, como o próprio escritor deixou ali, né? Que a maioria ou todos já devem ter passado, né, por essa situação.
de se deparar com esse desânimo, né? Porque encontramos a verdade, né? O Senhor colocou em nosso coração a verdade, e quando olhamos para o lado, né, e vemos nossos próprios familiares, e que já falamos, né, em algum momento, que já tiveram, já viram, até perceberam em nós mesmos, né, a mudança, e mesmo assim não querem, né, na sua maioria, não querem aceitar. Ainda muito pelo contrário, ainda cria-se uma barreira, né, cria-se uma separação por conta disso. Então, realmente é desanimador, né, passar por essa situação, quando nós temos aí sentimentos envolvidos, né, familiares principalmente, e fica nesse conflito. E o escritor deixa claro, né, que muitos pensam em se isolar, né, mas não é esse o caminho, né? A gente não vai encontrar na palavra a questão do isolamento, muito pelo contrário. Lá em Timóteo mesmo vai falar, né, para se apartar da iniquidade, se afastar da iniquidade, e também dos vasos, né, que vão aí contaminar a grande casa, mas também fala para buscar, né, para procurar aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então, ficar sozinho em isolamento é a pior coisa, né, que o cristão pode fazer. Não deve ser jamais essa opção. Temos que querer e desejar estar com outros irmãos. E se eu estou num lugar muito isolado, até orar realmente e pedir ao Senhor para que Ele abra essa porta, para que outros irmãos cheguem também ao conhecimento pleno da verdade, e para que a gente possa se reunir e ter, né, essa comunhão, esse contato com outros irmãos. Esse sempre foi o desejo também do Senhor, né? A congregação, estar reunido, estar congregado, porque isso é muito importante para essa construção, para essa edificação, na prática, né, do corpo. E também não adianta a gente insistir, né? Se você já falou uma ou duas vezes, ou três vezes com um familiar ou com alguém acerca da verdade, não adianta insistir ou entrar em discussão quanto a isso, porque só vai piorar. É melhor manter a oração, manter um bom testemunho, que isso com certeza já será suficiente. E a gente sempre vai vendo, né, na jornada, né, com a experiência, que se a pessoa não procura, se ela não te perguntou, não adianta você querer falar. Claro que fica com esse desejo de falar, é normal que a gente sinta isso, esse desejo de querer que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade, porque é um desejo legítimo, é um desejo de Deus. Que não só que se salve, mas que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Então isso também fica em nós, esse desejo de que todos possam ser alcançados. Mas é isso, não vai adiantar, né, a contenda, a insistência. E se a pessoa não veio perguntar ou não mostra nenhum interesse, e você resolve falar, é pior ainda, porque ela não está querendo a verdade, ela não está perguntando, ela não está buscando, está ficando insensível à mudança que aconteceu na sua vida. Então, a gente vê também muito esse princípio lá quando o Senhor estava falando, né, por parábolas, e a multidão que estava ali o cercando, quando terminava a parábola, eles iam embora. E ficava sempre um grupo pequeno, né, os discípulos e às vezes mais alguns, e esses perguntavam ao Senhor o que ele estava falando, o que significava aquilo. E antes do Senhor dar a resposta da parábola, para quem interrogava, principalmente os discípulos, ele falou primeiro: somente a vocês foi dado conhecer os mistérios do céu. Então, a gente já vê um princípio aí. O desejo, né? O perguntar, o querer saber, né?
a gente não consegue ver a vontade, né? Que isso que é o mais importante, é o desejo de praticar a verdade, de fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Nós não vemos isso, né? Pelo menos no início, ali numa conversa, não tem como você saber. Mas uma coisa que a gente já nota logo de início é se a pessoa deseja a verdade, se ela tem esse desejo, se a porta está aberta, se o coração está aberto para a verdade, para querer a verdade. Então isso já é um sinal. Se eu devo falar, se não. E acredito que muitos já passaram também por essa experiência de a pessoa não perguntar, mas a gente vai lá e fala, né? A gente quer que todos conheçam essa mesma verdade. Ele termina que o resultado não é dos melhores. Então, é só olhar para nós mesmos, né? Como é que foi a nossa experiência, né? Foi alguém que insistiu em falar a verdade para nós, em mostrar, ou fomos nós que procuramos? Ou esse desejo partiu de nós mesmos, de querer a verdade? Então, é certamente a mesma coisa. Então, esperar que a pergunte ou que queira saber, né, já que é cristão, e aí a gente vai falar depois que a pessoa pergunta ou quer saber. Do contrário, se ele já é cristão, diferente do incrédulo, né, do ímpio, aí não, a gente tem que pregar o evangelho independente de perguntar ou não, porque não é doutrina, é o evangelho. Pode ficar à vontade, irmã Giane. O irmão Isaac, é justamente essa dúvida que eu tenho. Com família, né? Eu moro perto de uma tia minha que já congregou numa denominação aí, e agora ela está afastada, não crê em mais nada. Então ela não aceita, não é que não aceite, ela não crê que eu, né? Ela me conheceu no passado e agora eu estou quase um ano que eu estou me reunindo, né? Somente ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, sempre tem um estressezinho, sempre tem umas desavençazinhas. Aí eu tento explicar para ela, né? Eu tento explicar para ela que ela diz assim, você está indo para um lugar que nem pastor tem. Aí eu tento explicar para ela e ela acha que é tudo que não existe isso, eu já tentei muitas vezes explicar para ela, mas eu desanimei. O senhor estava falando aí do desânimo, eu desanimei de verdade. Eu não tenho mais vontade de falar do Senhor para ela. Eu simplesmente oro por ela, né? Eu peço ao Senhor que cuide dela, né? Ele, né, me tirou das trevas e pode tirar ela também, né? Mas eu desisti, não tenho, assim, nem vontade tenho mais de falar sobre o amor de Cristo para ela. O que o senhor acha sobre isso, irmão? Então, minha irmã, é isso que acredito que todos nós, entendeu? Estamos passando por isso, uns mais, outros menos, mas o mais importante é a gente ter alguns princípios, sobre essas coisas. Como o escritor colocou no livro, né? A minha ocupação principal tem que ser o Senhor. Em tudo na minha vida, eu tenho que ter o Senhor Jesus Cristo, como centro. Então, antes de falar
sobre doutrina, sobre isso com outra pessoa, eu preciso primeiro estar no espírito correto, né? Como é que está o meu coração? Eu vou falar essa verdade para essa pessoa com que interesse? Só quero simplesmente que ela conheça a verdade, ou eu tenho realmente amor no meu coração por essa pessoa e estou muito preocupado com ela, querendo que ela realmente esteja andando no agrado do Senhor e que ela possa, né, ter uma vida melhor aqui, mais firme, por estar andando na comunhão. Então, assim, primeiro eu preciso me julgar. Eu preciso ver como é que está o meu coração, se eu estou no espírito correto. Porque a gente pode ser tentado a falar somente por falar, ou simplesmente para falar assim, ó, eu sabia e você não sabia. A gente é muito tentado a ser assim, a se inclinar para isso. Então eu preciso primeiro fazer esse julgamento, ver como é que está o meu coração, para entender se eu estou no espírito correto. A primeira coisa é eu resolver comigo primeiro. Eu e o Senhor. Aí depois, sim, depois que está no espírito correto, passar para outras pessoas. Mas aí eu uso aquele outro princípio. A pessoa que está me perguntando, ela que veio e quer saber sobre a verdade, ou eu iniciei a conversa, eu que falei para ela, como é que foi? Então já é um princípio importante. É esperar que essa pessoa venha, que ela pergunte, que ela queira saber. E aí também tem que saber o real motivo dela, né? Se ela também está no espírito correto. Essa pessoa quer saber isso por quê? Para quê? Porque de repente alguém que brigou com alguém lá da denominação, alguém que está insatisfeito com algum pastor dele lá, alguma coisa do tipo, e está buscando uma saída, porque ele não deu certo onde ele está. Então isso acontece muito, muito. Então a gente tem que ter esse cuidado também para entender isso, discernir bem essa pessoa que vem te fazer a pergunta. Ele está realmente querendo agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, ou não? Ou está buscando uma válvula de escape para o que não deu certo na vida dele lá na denominação onde ele está. Então é importante também tentar discernir isso daí antes de entrar numa conversa acerca da doutrina. E de qualquer modo, é muito importante, até na dúvida, iniciar sempre falando do Senhor e nunca entrar na doutrina, na verdade, logo, porque a gente nem sabe, né, se aquela pessoa realmente crê de verdade, se ela tem certeza absoluta da salvação. Então, este assunto deve ser o principal. O Senhor Jesus, entendeu? A salvação. Né? Pregar o evangelho da graça, primeiro, para essa pessoa. Para a gente saber mais ou menos em que terreno nós estamos. Né? Você começou a falar acerca da salvação por graça, e a pessoa diz que não, que é obras, que tem que fazer as obras, a lei e tal. Opa! Você já vai entender que o terreno é bem mais acidentado. Ele é bem mais problemático. Vai precisar ter um certo cuidado com esse terreno. Então, é muito importante também entender isso. É melhor focar na salvação, na graça, se a pessoa tem certeza da salvação, para depois, se for o caso, entrar na parte de doutrina. Porque senão a pessoa não vai entender, você vai se desgastar, vai se desanimar, e pode não ser bom isso, né, para o futuro. Principalmente se é um familiar, né, um parente, então pode criar ali um atrito e que poderia ter sido evitado. A gente vai lembrar daquele versículo, né, aquele texto que fala sobre a mulher ganhar o marido sem palavras. Então, as nossas atitudes, elas vão falar muito mais até do que as nossas palavras, do que a gente tentar explicar para alguém acerca da doutrina. Então, esse autoexame, né, esse diagnóstico seu, no seu coração, é muito importante. Como é que estão as minhas atitudes? Eu estou vivendo o que eu prego? Isso é muito importante. Eu estou vivendo o que eu prego? Eu estou vivendo a minha fé?
Porque as pessoas não veem o nosso coração, elas só veem as nossas obras, elas veem as nossas atitudes, elas veem o exterior e não o interior. Então, pensando nisso, nas pessoas, eu preciso ter esse espírito correto, esse diagnóstico. Né? Eu estou vivendo exatamente o que eu estou pregando, a fé que eu digo que tenho, aí sim. Então, eu vou fazendo esse exame e vou buscando andar, né, com atitudes que demonstrem isso. Porque, é, suponha, né, o irmão saiu da denominação que estava há 40 anos, mas as atitudes dele continuam as mesmas, ou pior, o comportamento dele é igual ou pior. Não vai adiantar ser um mestre em ensinar a doutrina, porque a outra pessoa não vai compreender, não vai acreditar. Então, é muito importante fazer isso. Ver como é que estão as atitudes. Eu realmente estou, meu comportamento hoje é diferente, totalmente diferente de quando eu estava lá na denominação. Não significa que isso vai ser o suficiente, isso aí vai fazer todo mundo agora crer a verdade, porque meu comportamento é diferente. Não, não é isso. Mas não pode não ter isso. Eu preciso ter isso. Essa mudança precisa ser clara. Eu preciso ver que houve uma mudança grande, porque eu conheci a verdade liberta. E as pessoas que estão à minha volta precisam ver isso também, precisam perceber que houve uma mudança. Isso já vai ser um bom testemunho de que o caminho está correto. E eu mesmo desanimando, né, eu desanimei muito também com os meus familiares, mesmo desanimando, o coração tem que continuar com o desejo de que eles cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Esse amor precisa continuar, a oração precisa continuar. Não vou mais ficar falando, óbvio que não. Óbvio que não, porque já vi que não deu certo e pode complicar. Então, é oração, atitudes, amor, né, desejo de que eles sejam também alcançados e que o Senhor possa dar para eles um coração arrependido. Não sei se deu para entender, irmã, se não me desculpa aí. Deu sim, irmã, irmão, e ajudou muito. Como o senhor falou, o testemunho, né? As atitudes, o andar do crente é mais do que a palavra, realmente. Ficar quieta um pouco, né? Continuar orando e como pedindo ao Senhor, né? Pedindo sabedoria a Ele, né? É isso, irmão. Muito obrigado pela explicação. Ok, minha irmã. Irmão José, Newton, pode ficar à vontade, irmão. Vou ler aqui a pergunta do irmão José. Irmãos, na minha humilde opinião, a irmã deve fazer o que a palavra manda. Ou seja, 1 Timóteo 2:1. Orar para sua parente, primeira coisa. Segundo, pedir a Deus Pai sabedoria para que ele se pronuncie com essa aproximação de acontecer e se deve acontecer. De repente, ele irá mostrar outro caminho a seguir, se for do interesse de Deus, e acredito que seja, ele dirá de alguma forma. Então, o irmão José está complementando ali, né? É a dependência do Senhor. O Senhor é o centro, né, de tudo, e é isso aí. É depender do Senhor, estar sempre em oração.
Eu trouxe aqui alguns princípios que deram certo comigo, que aconteceram comigo, acredito que já aconteceram também com outros, mas não significa que é uma regra. Para nós não existe regra, né? Não existe lei, não tem nada disso. Nós somos livres. É o Senhor sempre, a independência dele deixa ele sempre nos guiar. Mas acredito que esses princípios são muito importantes, fica mais fácil para a gente seguir quando se deparar com situações. A gente aprende muitos princípios também com o próprio Senhor, né, nas Escrituras. As pessoas chegavam no Senhor Jesus perguntando as coisas, e ele dava a resposta. E tinha alguns que ele nem dava a resposta, ele dava uma contra-pergunta, e nem dava a resposta. Então tem algumas coisas, alguns princípios que a gente vai aprender na palavra, com o próprio Senhor, e que vai facilitar na hora que a gente estiver diante de situações assim. Irmão José, se quiser falar aí no microfone também, pode ficar à vontade, meu irmão, porque pode ser que não li corretamente, ou não entendi corretamente, ou não expliquei também. Irmão, pode ficar à vontade para poder esmiuçar melhor, esclarecer melhor aí. Pode ficar à vontade, por favor. Só vou reforçar mais uma vez, irmãos, essa reunião é informal e é um momento oportuno, né, que nós temos de aproveitar para questionar, para interrogar, para aprender. Por favor, fiquem todos à vontade. Teve um pensamento aí, não fique achando que é um absurdo, não, porque pode não ser. Inclusive, pode ser o que estávamos esperando, ou o que estava precisando para complementar ou para corrigir. Então, pode ficar à vontade, não tem problema não, né? Pergunta, fala, complementa, e é assim que a gente vai aprendendo, e se a gente não sabe, a gente vai pedir ajuda aos universitários, as cartas, pula a pergunta e por aí vai, mas a gente vai aprendendo assim, graças ao Senhor, devagar, com humildade, e com certeza o mais importante é que a gente aprenda alguma coisa para a honra e glória do Senhor, porque é um desejo dele, né? É o desejo do Pai, não é só a salvação, mas que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. E nós só vamos aprender se errar. Se você não erra, você não aprende. A gente aprende errando, a gente aprende perguntando, questionando, falando o pensamento, né? E estamos todos sujeitos ao erro. Lá em Tiago, acho que Tiago vai falar para a gente não querer ser mestre. Irmãos, não queira ser mestre, porque o homem tropeça em palavras, e quem não tropeçar em palavras, o tal é perfeito. Está lá em Tiago. E nós não somos perfeitos, então nós vamos tropeçar sim. E por isso que vem o outro conselho, né, a outra ordem do Senhor lá em Coríntios, né, 14, né? Fale 2 ou 3, os outros julguem. Mesmo na reunião informal, é muito importante isso. Toda vez que for falar da palavra de Deus, é bom que tenha outros e que estejam com o coração aberto para que o Senhor possa usar, para que possa também falar, e a gente não fica num erro, né? Porque esse foi um dos grandes problemas do testemunho cristão. Já que estamos lendo sobre isso, sobre o espírito correto, esse foi um dos grandes problemas. Um homem só fala, né? Então aquele homem de paletó, com roupa diferente, num lugar mais alto, dizendo que é o altar, que o lugar é santo, e que ele também é homem de Deus, e que ele é santo, e com a voz diferente, com o microfone, e falando ali num lugar mais alto, enganou muita gente e continua enganando até hoje. Porque a gente termina sendo condicionado a aceitar isso. Porque aquela pessoa se colocou, é o poder de persuasão. Ficou num lugar mais alto, ficou com a roupa diferente, a voz diferente, com eloquência, e muitos começam a falar, é homem de Deus, e o lugar ali é santo, e aquele lugar é o altar. Isso daí vai entrando na nossa cabeça, e chega a um ponto que a gente acredita cegamente em tudo que aquela pessoa fala.
Por mais absurdo que seja, a gente vai acreditar. Por conta desse adestramento, desse condicionamento. Então, esse foi um dos maiores problemas da ruína do testemunho cristão. Por isso que é muito importante a gente nunca abrir mão desse princípio que o Senhor deixou, dessa ordem que o Senhor deixou. Fale 2 ou 3 e os outros julguem. Levantou a mão e pode ficar à vontade, meu irmão. Não está dando para me ver o seu nome aqui, não, mas pode ficar à vontade. Oi, irmãos. Só gostaria de lembrar um versículo que está na palavra, que o Senhor fala que para a gente não lançar as nossas joias aos cães, para que eles não se virem e nos despedacem. Também tem outro versículo que Paulo escreve que fala sobre a gente admoestar uma ou no máximo duas vezes, porque ele também escreve que com o tempo a pessoa de tanto ouvir sobre a verdade vai se juntando como se fosse comichão ou cera nos ouvidos daquela pessoa, e aquela pessoa jamais não distingue de forma alguma a verdade. Só isso que me veio à memória. Bom, muito bom aí, irmão. Trouxe mais um complemento aí, princípios também da palavra que vai nortear, né, a nossa ação aí quando tivermos que falar ou não falar. Ele fala, né, ao herege, né? Ao herege, né? Duas, né, 3 admoestações, se não me falha a memória, e aí, se não teve jeito, realmente tem que abrir mão, não adianta continuar. Então já tem esse ensinamento também na palavra, né? 2 ou 3 admoestações, e se não deu certo, não adianta mais, porque o tal já está condenado, né, em si mesmo, então não adianta. E é isso que nós temos que fazer. Ter essa sabedoria, lembrar desses versículos, para a gente não querer fazer a nossa vontade, né? Porque a nossa vontade, por mais que pareça ser boa, seja boas intenções, em tentar convencer o outro, vamos estar errado, porque estamos fazendo a nossa vontade e não a vontade do Senhor. E pode chegar a situações, inclusive, que é nem para falar nada. Se você estiver na comunhão, na direção do Senhor, você vai perceber isso, que não é nem para falar. Nem uma vez, é para ficar quieto. A gente vai ver Paulo várias vezes, né, sendo impedido, né, de ir pelo próprio Espírito Santo, de pregar na Ásia, de pregar em outros lugares. O Espírito Santo me impediu, o Espírito Santo me impediu. Depois Satanás me impediu, ele vai falar também, de um outro lugar. Satanás me impediu. Então, nem sempre, e se Satanás impediu, Deus permitiu que isso acontecesse. É, nem sempre a gente vai ter que falar. Eu falei lá logo no início, é um desejo muito grande. A gente quer que é um desejo também do Senhor que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Mas a gente precisa ter o desejo, mas também ter o cuidado, ter a cautela. A gente vai encontrar muito em provérbios sobre ser sóbrio, ser prudente, cauteloso. É, não é de qualquer jeito. As coisas do Senhor não é de qualquer maneira. É tudo com decência e ordem. Então, precisa discernir os espíritos, precisa discernir as coisas. Não é simplesmente chegar, vou falar, vou fazer. Não. Preciso estar realmente no espírito correto, que é fazer a vontade do Senhor e não a minha. Tem dois versículos no chat aí, irmão, Isaac. João 6, 67 e 68. E João 3 também, que muito bom explicado aí. Eu vou ler aqui, só um instante. João 3, 8, entendi. Eu pensei que já estava o versículo aqui no chat. Eu vou compartilhar então aqui na Bíblia. Você só me lembra quais são os versículos que eu vou abrir a Bíblia aqui. Só um instante.
João 3:8. João 3:8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Qual é o outro? João 6, 67 e 68. João 6, 67, 68. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pode discorrer aí, irmão Claudio Mar. Não, foi só o versículo só que eu lembrei aqui da passagem, aí os irmãos ficam livres aí para compartilhar aí, para falar a palavra. A gente vê claramente, né, principalmente nesse último versículo, né, a quem, né, iremos. Não é ao que, é a quem. Então a palavra sempre vai deixar bem claro para nós que é o Senhor Jesus. O Senhor, lá em João também, né, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele é a palavra, né, ele é o verbo vivo de Deus. Então é nele. O próprio Senhor Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o bom pastor, né? Ele é a porta, ele fala: Eu sou a porta, ele é a videira verdadeira. É ele, né? Ele é o pão da vida, né? Ele é a água, ele é tudo, é o Senhor Jesus. Então, esse tem que ser o nosso foco, esse é o espírito correto, né? É no Senhor. É no Senhor, é sempre na direção dele, na dependência dele, né? Isso é um jejum, isso é o nosso jejum hoje, né? O jejum hoje. Você está no lugar de morte, e o Senhor vive em você. Então, abrir mão de você, dos seus interesses, e se ocupar com as coisas do Senhor, se ocupar com o Senhor, que são coisas espirituais, como a palavra, como esse momento que estamos fazendo aqui agora. Né? Deixamos de nos ocupar com as nossas coisas, com as coisas carnais, para nos ocuparmos com as coisas espirituais, as coisas que pertencem ao Senhor. Porque a palavra que estamos falando é dele, não é nossa. Né? A igreja é dele, o corpo é dele, então é tudo dele. É tudo dele. Então, isso é comunhão, irmãos. Isso é jejum, isso é consagração, é se ocupar com o Senhor. O Senhor é o lugar, o Senhor é a pessoa, é a quem iremos nós. Então, ele é o lugar, ele é a pessoa, e é nele que tem que estar depositada toda a nossa confiança, toda a nossa dependência. Isso é orar sem cessar, né? O tempo todo, dependendo do Senhor, perguntando, consultando a Ele, né? Para que Ele possa nos dirigir para a glória dele e para o nosso bem final.
Prossiga, irmão José Nilton. Então, irmão José Nilton escreve aqui: naquela época, conversa noturna geralmente se dava no piso superior da casa. Jesus conversava com Nicodemos e provavelmente ventava. Jesus usou isso como símbolo do Espírito Santo. A palavra grega traduzida por Espírito também é chamada de vento. O Espírito Santo opera onde ele quer. Como assim faz o vento? Ou seja, todos sabem que o vento existe, mas ninguém sabe a origem, o destino. Assim é o Espírito Santo. A mensagem de Cláudio Noor, de João 3,8, é um bom exemplo. É o que diz essa passagem. Então, irmão, se não temos mais nenhum comentário acerca desses primeiros parágrafos, né? São 21 horas. Vamos ver se tem mais algum parágrafo, né? Se ele não for muito grande, a gente lê também e já tenta comentar. E se tiver alguma coisa acerca de tudo que está sendo falado, pode interromper e falar. Tem sim, irmão. Tem À sim. vontade, meu irmão. Foi de grande ajuda. Essa minha indagação, essas minhas dúvidas, os irmãos me deram uma ajuda muito grande, sabe? Eu só tenho a agradecer pelos conselhos, pelos os textos tirados da palavra dos irmãos. Muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado mesmo. Ô, minha irmã, é isso mesmo que o Senhor quer, entendeu? É por isso que estamos aqui, né, juntos. Por isso que é importante a reunião, né, estar congregados, estarmos juntos, mesmo que de forma virtual, mas é para isso, é para nos edificarmos, né, consolarmos, exortarmos. É assim que o Senhor não vai aparecer aqui e falar com ninguém, ele quer usar os seus servos para fazer isso. É por isso que tem os dons, né? Dom de mestre, dom de pastor, de evangelista. O Senhor quer que cada membro, né, no corpo tenha a sua função. E é isso que acontece, é assim que nós aprendemos, graças a Ele, né? Graças ao Senhor, que Ele tem colocado, né, esses irmãos para escrever esses livros, esses ministérios desses irmãos é muito importante. Né? E também cada um, né, que está aqui agora, né, ou falando, ou ouvindo, ou orando, né? É assim que o Senhor faz, Ele está edificando, né? É o corpo dele. E cada membro tem a, a sua função no corpo. E assim nós vamos aprender. Sempre que estivermos reunidos, o Senhor vai trazer as palavras, Ele vai nos ensinar para a glória dele. Então, vou compartilhar aqui novamente. A gente dá mais uma lida aqui no livro. Só um instante.
Aqui a gente vê a questão do desânimo, também de se ocupar com as falhas, e que não deveria ser isso, né? Isso que ele vai falar aqui. Que a melhor ocupação é estar com o Senhor. Havia um irmão que tinha um problema crônico com isso. E o senhor Rai Roy disse a ele: se você tem que ser melancólico, seja um melancólico agradável. É verdade que Deus quer que sintamos o estado das coisas, mas não tanto ao ponto de querer desistir. Ao ponto de querer desistir. Precisamos orar pelo estado atual das coisas e assumir nossa parte no fracasso, como Daniel fez em relação à condição arruinada de Israel, Daniel 9. Oremos por ouvidos para ouvir e olhos para ver, porque Deus ainda está trabalhando nestes dias. Haverá sempre alguns que receberão a verdade, mesmo que as massas não o façam. Então, duas coisas importantes que eu vejo nesse parágrafo é que ele fala que a questão de não desistir, né? A questão de orar pelo estado atual das coisas, orar, então, já falei anteriormente, né? É a dependência do Senhor, orar, e assumir nossa parte no fracasso. Lembrar que todos nós fazemos parte desse testemunho que está arruinado. Todos nós. Então, é assumir a nossa parte no fracasso, como Daniel fez, em relação à condição de Israel. E ele repete de novo a questão de orar. Oremos por ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque Deus ainda está trabalhando nestes dias. Eu lembro quando Jesus falou, né? Meu pai trabalha até agora, e eu também, quando é questionado acerca do sábado. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Esse até agora é até hoje, né? O pai não para de trabalhar, o Senhor Jesus também não para de trabalhar. E haverá sempre alguns que receberão a verdade, mesmo que as massas não o façam. Esses de alguns a gente sempre lembra que haverá, né? Sempre houve um remanescente, né? Na questão do testemunho, sempre houve, Deus sempre trabalhou com remanescente. E então é para a gente entender que não serão todos e nunca serão a maioria. Sempre será minoria. Vou continuar a leitura, se os irmãos quiserem falar sobre esse parágrafo que foi lido agora, pode falar, eu interrompo aqui a leitura. Uma das razões pelas quais temos de ter cuidado em não desanimar é que o desânimo é contagioso. Olha aqui a questão do problema do desânimo, ele é contagioso. Você vai passar para outros. Podemos desencorajar os outros. Pedro é um exemplo disso. Ele estava desanimado após ter falhado. Isso afetou os outros discípulos. Ele lhes disse: eu vou pescar. João 21:3. É como se ele tivesse dito: vou voltar ao meu antigo trabalho, porque eu falhei e não acho que o Senhor vai me usar mais em seu serviço. E os outros discípulos responderam: também nós vamos contigo. Isso é realmente triste. Pedro deixou seu desânimo afetar seus irmãos. E os 7 se afastaram da obra a que o Senhor os chamou. Digo-vos, o desânimo é contagioso. Precisamos ter o cuidado de, quando chegamos às reuniões, incentivar nossos irmãos e não os desencorajar. Parar por aqui, irmãos, que vai entrar já num outro subtópico aqui, que é o orgulho, que é um assunto que deve render bastante. O orgulho é um dos maiores problemas que enfrentamos na carne.
Então, irmãos, percebemos aí que o desânimo ele pode ser grave, né? Por ser contagioso. Então vai estar passando isso, vai estar transmitindo a outros irmãos. Principalmente no caso de Pedro ali que ele citou, foi um ótimo exemplo, porque Pedro era aquele altivo, Pedro era aquele, talvez, de espírito mais fervoroso, né? E de repente você vê essa pessoa desanimada, é pior ainda, vai contagiar muito os outros. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, de não trazer esse desânimo, né, nas reuniões, nos encontros, né, com os outros irmãos, porque é passivo de contaminar, né, de contagiar, melhor dizendo, contagiar os outros. E não é bom, né, o desânimo. É uma porta para depressão, para tristezas mais profundas. Então não é isso. A gente vai encontrar na palavra o tempo todo a exortação de gozo. Essa palavra vai ser bastante repetida, talvez uma das mais repetidas. Regozijai-vos. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor. A nossa alegria é no espírito e ela não pode cair, ela tem que estar visível, ela tem que estar aparente, senão não adianta você ter um gozo, uma alegria, né, tão grande, mas ela fica sufocada e você ainda dá lugar ao desânimo. Então não vai ser interessante numa reunião, né, com os outros irmãos, porque vai contagiar isso e outros irmãos vão ficar assim também. Então é muito importante, como a nossa fé, né? Não adianta ela ficar escondida, né? Não adianta eu falar que tenho fé, mas ninguém vê as obras. Então não adianta eu falar que tenho um gozo, que tenho alegria no espírito, porque tenho a vida eterna, porque tenho o céu como morada, porque sou um cidadão do céu, porque hoje eu conheço o Senhor Jesus, porque Deus me amou primeiro, eu tenho todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, hoje eu estou na luz do Senhor, estou à mesa do Senhor. Ué, mas isso não se torna visível, esse gozo tão grande, essa alegria tão grande. Por quê? Então não vai estar condizente, né, com a nossa posição. O nosso estado, claro, ele é mutável, mas a nossa posição não. E o Senhor sempre nos convida, nos exorta a andar em conformidade com a nossa posição, que é em Cristo agora. É em Cristo. Então, não tem posição e não tem lugar melhor do que esse, em Cristo. E não vai ficar condizente, coerente. Você está abatido o tempo todo, desanimado, murmurando, melancólico, igual aquele desenho animado. Ó vida, ó céu, esqueci o nome daquele desenho. Aquele cachorrinho era muito engraçado. O outro estava sempre otimista, sempre positivo, e ele estava sempre reclamando, e sempre, ó vida, ó céu. Era alguma coisa assim. Ele sempre estava de mau humor, sempre abatido, sempre... O Wall-E. Eu nem me lembro mais, tem muito tempo esse desenho, não se passa mais hoje, acredito. Então, e é isso, o cristão não pode ser o Wall-E, né? Não pode ser esse cachorrinho aí, ele tem que estar, ou urso, sei lá, ele tem que estar animado, alegre, mesmo com as provações, mesmo com as lutas, né? Ou pelo menos quando estiver diante de outros irmãos, em uma reunião. Não estou dizendo que a gente não se entristece, não chora, já falamos sobre isso. A tristeza, quando ela vem de Deus, ela é importante para se humilhar, para reconhecer a ruína, a falha, mas não que você deva andar assim. Você tem que andar na alegria do Senhor, no regozijo sempre, né? Tem que contagiar a sua alegria, não desânimo, a alegria também contagia. Então, se o vizinho chega, se o incrédulo chega e você está lá, ó vida, ó céu, ele vai falar, ué, e é crente, hein? Ele é cristão, diz que vai morar no céu, olha só. E está nessa melancolia, não vai ficar coerente, né, irmãos? Aí você ainda vai pregar para o cara, ó, creia em Cristo e venha morar no céu, venha comigo agora. Ele vai, hein? Nessa tristeza, nessa melancolia que você anda, eu não acho que está errado esse caminho, essa fé sua, não está coerente, né? Está tendo uma divergência muito grande com o que você prega.
Então, como nós falamos anteriormente, né? As nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Como a mulher que ganha o marido, né? Sem palavras, né? A mulher cristã, né? Paulo vai orientar assim, né? Vai ganhar o marido sem palavras, só com atitudes. Acredito que é isso. Tem algumas perguntas aqui, né, irmãos, no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente já lê e tenta resolver aqui. Ó, o irmão José tá lembrando aí, certamente, do desenho, né? Só para já começar aqui, o irmão José lembrou do conhecido em Portugal como Wall-E, o Jacaré. É um desenho animado americano produzido pela Hanna-Barbera Productions. Estreou em 1962. Tem um jacaré e também tem uma hiena. É isso mesmo, né? Verdade. Lembrei da hiena, principalmente. O jacaré nem estou lembrando tanto, mas da hiena. Mas é isso daí mesmo. É isso aí mesmo. Os irmãos estão com a memória boa aí. Porque tem muito tempo esse desenho. Mas subindo aqui no irmão Lucas, voltando aqui ao irmão Lucas Ferreira. Irmãos, uma pergunta. Só os irmãos em comunhão que podem comentar, não é isso? Ou mudou algo? Outros irmãos podem estar comentando e escrevendo? Só quero saber por questão de entendimento. Mas acabo lendo tudo que os irmãos comentam aqui. E fico em dúvida, às vezes, com comentários que não entendo. Aí quero saber se todos podem estar comentando, explicando as coisas por aqui. A irmã Gil, né, que faz a pergunta. A esposa do irmão Lucas, não é isso? Então, irmã Gil, os irmãos padronizaram que só os irmãos que estivessem reunidos em comunhão à mesa e tal, é que poderiam explanar, né, explicar as perguntas. Acredito que foi isso que ficou decidido. Mas acredito que em alguns momentos a gente pode abrir alguma exceção. Hoje não está tendo muitos irmãos aqui que estão reunidos à mesa, né, para poder comentar ou compartilhar ou falar mais alguma coisa. Então, acredito que os irmãos possam hoje, né, comentar ou perguntar. E a gente vai julgando aqui, tem outros irmãos também que estão reunidos, a gente vai olhando aqui nas escrituras. Se não estiver correto, a gente vai falar. Né? Eu também posso errar, inclusive, mesmo reunido à mesa do Senhor e tudo. Eu posso dar lugar à carne aqui e errar. E aí, se um outro irmão aí perceber isso, por favor, né, já fale, já mostre o versículo, e para que a gente não durma com o erro, né? E aquilo pode, para amanhã, já não conseguir resolver muito bem. Então, a gente não deve deixar passar. Se qualquer irmão percebeu alguma coisa, né, que ficou fora da palavra, por favor, né, de imediato aí, irmão, pode falar, e mostre o versículo, entendeu? Para a gente não deixar passar o erro, corrigir imediatamente. Então, acredito que é isso. E dependendo do comentário, acho que não tem problema nenhum. Acredito que só nessa parte de doutrina, né, então que fica um pouco mais. Eu acredito que os irmãos que não estão reunidos não devam comentar quando é questão de doutrina, no meu pensamento, hoje pelo menos. Quando for outra questão relacionada a outras coisas, acredito que não tem problema fazer o comentário. E se não tiver de acordo com a palavra, que o Senhor nos ajude a resolver aqui, a tentar corrigir. Ok, irmãos? Irmão Isaac, queria deixar claro que eu já sou reunida em nome do Senhor, já parto pão, entendeu? Com meus irmãos. Tá tudo certinho comigo, tá bom? Ô, minha irmã, tudo bem, não precisa nem falar, não, pode ficar tranquila, entendeu? Isso aqui é uma reunião informal, não é uma reunião formal. A irmã pode ficar tranquila, os irmãos também, todo mundo, fiquem à vontade. Ah, e a gente, eu acho que quando os irmãos colocaram essa regra, foi muito mais voltado para a questão da doutrina,
entendeu? Porque até nós mesmos podemos errar, inclusive às vezes a gente fala, é melhor deixar o irmão Luiz Amalfi na reunião com o irmão Luiz, tem perguntas que nem a gente quer responder, é melhor deixar lá no irmão Mário ou no irmão Lineu, porque já estão com mais tempo aí, né? Tem muito mais experiência do que nós, para poder dar algumas respostas de forma mais clara. Não que a gente não possa dar a resposta, mas de repente ela não vai ficar tão clara quanto um irmão desse que já está com a bagagem maior, né, quanto aos ensinos aí das Escrituras. Entendeu? É mais por conta disso. Mas pode ficar tranquilo. Peço aos irmãos que não haja esse temor, entendeu? Porque senão isso pode gerar um temor e os irmãos ficarem ali, né, se afligindo e não falando, e não achando isso, o que eu estou falando é uma pergunta, é um comentário, e começar a ficar muito preocupado com essa questão. Então, a gente vai devagar aqui com calma, entendeu? E se errar, ou a forma que corrigiu o irmão não gostar, me perdoe, ou também já vai deixar o perdão já antecipado, já peço perdão antecipado para não ficar chateado, né? Porque pode acontecer, a gente pode se chatear com alguma resposta, com alguma pergunta. A carne ainda está em nós. Nós não estamos na carne, mas a carne ainda está em nós. E ela não é brincadeira, não. Mas então, já de antemão, o perdão já fica antecipado para que a gente nunca entre em atrito e sempre esteja em amor, em paz, para que o nome do Senhor seja glorificado e a gente possa crescer mais e mais no conhecimento da graça, do amor, do conhecimento do nosso Senhor, Jesus Cristo. É isso, irmãos que estão reunidos aí, o que pensa também pode falar, por favor. Se eu estiver errado aí, irmão Jefferson, outros irmãos, eu não conheço todo mundo, né, que está em comunhão, porque eu estou bem distante de vocês. Mas, por favor, diga aí se não está errado, se não é assim, e como é que é a forma correta para que a gente possa falar a mesma coisa, né? Não ficar, um fala uma coisa, outro fala outra. Por favor, nos ajude aí. Irmãos, estão ouvindo? Eu tô. Oi? Tô ouvindo? Eu tô. Na verdade, nós colocamos diante do Senhor que os comentários realmente ficariam só com os irmãos reunidos. Por quê? Por causa, primeiramente, do Senhor, e também, até porque nós estamos gravando, né? E isso serve também para instrução de outros irmãos que não vão poder estar, às vezes não está ao vivo, né? Presente, e se torna um testemunho público que não seria correto os irmãos que não estão reunidos comentarem, assim como as irmãs também, por causa do, como o irmão Isaac falou, da sã doutrina, o que é destinado para as irmãs. Mas, sim, a irmã Jeane trouxe uma pergunta, uma indagação importante que levou grande parte da reunião e que eu passei por isso também. Perguntar, tirar uma dúvida, com certeza. Mas tudo isso nós fizemos logo quando iniciamos as lives em concordância. Até para manter, apesar de um testemunho da cristandade que, infelizmente, está falido, o pouco que nós temos e que o Senhor tem nos dado, e isso a gente ser não perfeccionistas, mas no amor, no temor das coisas do Senhor. Só isso, irmãos.
Amém, irmão. Obrigado aí. Além do irmão Jefferson, mais algum irmão aí que está em comunhão? Amém. Irmãos, eu acho que já foi um tempo suficiente, né? Já deu para a gente, né, aprender aqui alguma coisa. Ó, o irmão José também comentou aqui alguma coisa, só um instante. Irmãos, que fique claro que dei apenas opinião. A minha citação foi na palavra dando o texto. Não há como ir além. Ok? Irmão Fernando, que também estou na Assembleia de Salvador. Ah, irmão Fernando também está em comunhão. Obrigado, irmão. Irmão Eduardo também, né? Portilho. Irmão Lucas, né, também, né? Irmão Lucas e a irmã Gil, né? Também está em comunhão. Ok, irmãos. Se não tiver mais nenhum comentário, acredito que já podemos encerrar. Ok? Tudo bem, tá? Se pudéssemos, irmão Zénito colocou, não sou de denominação, reúno com os irmãos virtualmente, pois ainda não fui pedir lugar à mesa. Ok, irmão. Se a gente pedir esse lugar à mesa e ficar aguardando aí no Senhor, para que seja recebido também. Ok. Então, irmão, só para resumir, né, um pouco de tudo que nós falamos, né, do texto que o irmão escreveu, né, é nos ocuparmos com o Senhor, né, não nos ocuparmos com os erros, né, com as falhas, porque elas são muito grandes, do testemunho, né, nos ocuparmos mais com o Senhor e não desanimar, né, ou quando desanimar, não trazer isso, né, para a reunião, né, para a assembleia ou para junto de outros irmãos, ter sempre esse espírito correto, né, do gozo, do regozijo, né, de andar em conformidade com a posição em que o Senhor te colocou, né, em que é no céu, né, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então é andar por fé, não por vista, não mais, Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso, né, se Cristo vive em mim, por que tanta tristeza, tanta melancolia? Não, não. Então, mesmo vindo as lutas, né, vamos buscar no Senhor a alegria, mostrar essa alegria, não deixar ela só interna, né, só no espírito, mas que ela possa ser manifesta a todos. Porque a gente viu lá que o desânimo contagia. Então, vamos evitar o desânimo e deixar a alegria e a fé aparente, porque ela também vai contagiar, com certeza, e com muito mais poder aí a quem estiver à nossa volta. Tá bom, irmãos? Irmão Claudio comentou também aqui alguma coisa. Por isso não fiz comentário, irmão, só compartilhei os versículos que assim está escrito. Mas muito boa reunião de hoje, glória ao Senhor, irmão Eduardo Portilho colocou aqui. Amém, amém. Pelo que percebi, a maioria dos irmãos não é comentar, é um versículo, citou algum pensamento e tal, e não foi exatamente um comentário acerca da doutrina ou da palavra, então até aí eu acredito que tá tranquilo. Né? Se tivesse alguma coisa fora, né, tivesse saindo muito, com certeza o Senhor iria colocar aqui no nosso coração, nós iríamos falar. Tem vários irmãos reunidos aqui, tem mais de 3 aqui, uns 4, aproximadamente ou mais. Então, com certeza a gente está vigilante aqui
quanto a qualquer coisa que saia fora da sã doutrina. Então, basicamente é isso. O resumo de tudo, né? Nos ocuparmos mais com as coisas do Senhor, menos com as ruínas, né? Com as coisas que deram errado no testemunho. Evitar o desânimo, né? E andar realmente com regozijo, com alegria no espírito, não na carne, óbvio. E basicamente é isso. Vamos então encerrar, né? E algum irmão aí que está reunido, né? Quer terminar aí com essa ação de graças, com essa oração aí ao Senhor, para encerrarmos? A irmã também, se puder tirar a gravação aí, pode ficar à vontade.